Baierá nos trouxe. Já é a quarta porção dessa semanal, né? Desse ano de 5.785. Essa paraxá vai de Gênesis 18:1 a 22:24, a Haftará, profetas, 2 Reis 4:1 a 7, e a porção do Berito em Hadashá, Mateus 6:1, 7 a 29. Nós vamos comentar só um pequeno texto, na realidade, uma palavra bem curta. E nós vamos hoje ouvir um pequeno conselho dado por Yeshua, daqueles conselhos que quando a gente ouve, a gente acaba dizendo assim, eu já ouvi isso. Aqueles conselhos que a gente sempre ouve. Está lá em Mateus 7,15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A primeira coisa nesse conselho de Yeshua é que os falsos profetas, eles vêm disfarçados de ovelha e no exterior eles parecem ovelhas. Olha o perigo. Mas no interior são lobos devoradores. Parece um simples conselho, não parece? Mas você pode ter certeza de que não é simples, não. Ele começa que o próprio Criador pode levantar profeta para nos provar. Veja lá em Devarim 13, de 1 a 2. Se levantar no meio de vós profeta ou sonhador de sonhos, e vos anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio de que vos houver falado, e ele disser, vamos após outros deuses que nunca conhecestes e sirvamos. Por isso só que lemos, esse conselho de Yeshua já é de extrema complexidade e preocupação. E é um ponto que nós temos que ter muita atenção, pois o sonho ou o prodígio anunciado pelo profeta, o sonhador do sonho, acontecem e se realizam. Nós estamos no tempo dos profetas. As igrejas se reúnem para ouvir o que Deus tem para falar por meio dos profetas. E, às vezes, aquelas profecias, elas acontecem, não é verdade? Inclusive, quando acontece, e a coisa é do nosso interesse, nós ficamos o quê? Felizes. Aí é que nós falamos que veio de Deus mesmo. E ainda dizemos que tudo aquilo que aquele moço profetizou aconteceu. Quantas vezes você já fez isso? Pode confiar nele sim, porque o que ele fala acontece. Porém, o ponto que nós temos que ter atenção não é a profecia, não é o prodígio. Essa frase aqui, vamos após outros deuses que nunca conhecestes e sirvamos-los. Aí é que está o problema. Aí, na altura da nossa sabedoria espiritual, aconteceu aquilo que ele profetizou, nós dizemos, ele não disse para que eu sirva outros deuses. Esse profeta não falou isso. Esse profeta, ele até orou em nome de Yeshua, não é verdade? Porque aquilo que ele falou aconteceu na nossa vida, nós queríamos aquilo, nós ficamos felizes, satisfeitos. E aí a gente tenta confirmar aquele profeta como sendo um profeta de Deus. Mas nós nunca prestamos atenção nessa pequena frase, vamos após outros deuses que nunca conhecestes e sirvamos. Aquém da idolatria visível desse texto e fácil de identificar, existe outra coisa que tem a mesma periculosidade.
mas está escondido. E que nós devemos ser vigilantes. Se este profeta, o sonhador de sonho, o que profetizou aconteceu, é ou não obediente às leis e aos ensinamentos e doutrinas divinas. Nós precisamos prestar atenção se aquele profeta, se aquele sonhador de sonhos, se aquele que fez o prodígio é ou não é seguidor das doutrinas divinas, da lei divina. Este é o ponto. Se este sonhador ou profeta não segue essa doutrina divina, então olha o recado que Yeshua nos dá lá em Mateus 24, 24. Porque hão de surgir falsos Mashiach e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios. De modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Você sabe muito bem que a palavra de Deus diz: muitos são chamados, os chamados são enganados, mas os escolhidos não serão enganados. Mas o ponto que nós temos que prestar atenção não é no prodígio, nem na profecia falada. O que nós temos que prestar atenção é naquilo que o profeta vive. Como ele vive. Perdão. Então você começa a perceber que a palavra de Deus não chama de falso profeta somente aquele que profetiza e as coisas não acontecem. Não é. A palavra chama também aquele que profetiza e acontece, porém não andam segundo os mandamentos e doutrinas divinas. Esses também são falsos profetas. Ainda que aconteça, ainda que você estava torcendo por aquilo, ainda que o seu coração se alegrou, se esse profeta profetizou, que sonhou, se ele não andar nos caminhos do Senhor, cuidado. E esses profetas são chamados, sabe de quê? De iníquos. E iníquo é aquele que não anda em justiça, ou seja, não obedece os mandamentos do Senhor. E é por esta razão que está escrito em 2 Tessalonicenses 2,9. A esses profetas iníquos, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Às vezes as pessoas leem esse texto e pensam assim: prodígio de mentira, então é aquela mágicazinha de mentira. Não é isso não. De mentira porque a eficácia desse profeta é pelo poder de Satanás. E Satanás é o pai da... É por isso. O Senhor está nos ensinando que este profeta, o sonhador de sonhos, que anunciou um sinal, um prodígio, e aconteceu o sinal, o prodígio, mas este profeta, o sonhador de sonho, não anda estabelecendo os mandamentos do Senhor. Este profeta não veio de Deus. Este foi levantado pela eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, para enganar, se possível for, até os escolhidos. Eu acho que todos vocês já tiveram experiência com isso, nas igrejas, cheios de profeta, todo mundo profetizando. Às vezes entrava nas igrejas, aquele monte de profeta lá na frente, eles todos profetizando e as pessoas brigando: é para mim, é para mim. Eu vi muito isso. Isso não vem de Deus. Deus, ele é específico. Agora nós temos profeta nas redes sociais que ele grava, aquela profecia vale para quem está ouvindo. Isso não é de Deus. Ah, mas falou fundo no meu coração. Mas isso não é de Deus, porque Deus, ele é específico. Deus te conhece pelo nome, Deus conhece o íntimo do seu coração. E Yeshua falou assim: o Pai em mim, eu em vós. Se ele está em mim, ele sabe o que eu necessito. Então ele não precisa fazer uma profecia genérica, colocar na internet, para que um dia, quem sabe, eu vou ouvir e aquilo vai tocar meu coração. Nós estamos num tempo que parece que as pessoas estão brincando.
e o juízo vai ser pesado. Se você abrir a internet aqui agora, você vai ver um monte de gente profetizando. Muitos. Eu comecei a prestar atenção na profecia genérica. Ela serve para todo mundo, qualquer um que escuta. Toma posse. Gente, Deus não é Deus de brincadeira. Deus conhece a sua necessidade e sabe especificamente do que você precisa. Se Ele levanta um profeta, o profeta fala especificamente com você. Se você for ver os profetas bíblicos, eles são específicos. Quando Deus mandou o rei preparar as coisas para morrer, o profeta foi lá e falou: ó, Deus mandou você preparar as coisas, você vai morrer. Especificamente, não foi genérico. Aquela profecia não servia para mim também. Aquela profecia servia para o rei. Deus não é genérico, Deus, ele é específico. O Senhor está nos ensinando que este profeta, o sonhador de sonho, que anunciou um sinal, um prodígio, e aconteceu o sinal ou prodígio, mas não anda segundo a vontade de Deus, esse profeta foi levantado para te enganar. Por quê? Porque quando ele faz um prodígio, o prodígio acontece, o que acontece? Eu fico preso a ele. Vou até chamar meus amigos, poxa, não, ele profetizou para mim e aconteceu. Pode confiar. Vai prendendo um monte de gente. São eles que promovem disenções e escândalo contra as leis e doutrinas divinas. Olha aí, ó. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que note, fique atento, os que promovem disenções e escândalo contra a doutrina que aprendestes, destes desviai-vos. Ó. E às vezes a gente vê clube de profetas, culto de profecia, todo mundo profetizando, uma confusão tremenda. Mas Deus está mandando se afastar deles. Então, olha o conselho do nosso Pai Celestial. Olha como o que Yeshua falou de cuidado com os falsos profetas é uma coisa complexa. Olha em Devarim 13, de 3 a 5. Olha o que Deus fala. Não ouvirei as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando, ó. Às vezes Deus permite para provar o que há dentro do teu coração, se você é ou não é obediente ao mandamento do Senhor. Aí o profeta vem, fala um monte de coisa e você cede. Porque acontece. Então Deus está provando você que você não ama Ele sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua força. Lembra daquele profeta velho? Deus falou para o profeta, vai lá, profetiza e volta pelo mesmo caminho que tu for, nem beba água. O profeta velho chegou e falou o quê? Eu também sou profeta. Vem e coma na minha casa e beba na minha casa. Ele foi e morreu, era um falso profeta. Deus estava provando o coração daquele profeta para ver se era fiel ao que Deus tinha falado. Nós temos que ter fidelidade à palavra de Deus. Eu não posso me desviar porque um profeta chegou e falou alguma coisa e aconteceu. Eu não posso me desviar porque alguém fez um prodígio, o prodígio aconteceu diante de mim. Não importa. O que importa é você observar o que esse homem, o que essa pessoa vive. Se ele não vive a sã doutrina, os mandamentos de Deus, afasta-te dele. Porque ele vai te contaminar. Porque ele foi levantado para isso e a igreja está cheia hoje em dia. E às vezes são profecias contundentes. E às vezes são milagres também. Eu já vi profeta profetizar e brigando em casa falar palavrão e vai lá tudo que tem. Eu já vi. E a pessoa profetizava e acontecia.
Eu já vi um homem que profetizava que acontecia, mas era homossexual. E aí? Dentro da igreja. É por isso que o Senhor está chamando a atenção. Isso não é simples. Porque Deus vai provar o nosso coração para ver se eu estou com Ele. Deus quer pessoas fiéis, que estão firmes com Ele, que creem naquilo que Ele falou, que absorvem e vivem a palavra que Ele fala. E não desviem em momento nenhum. Ó, Deus está vos provando para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andarei, e a Ele temerei, os seus mandamentos guardarei, e a sua voz ouvirei, a Ele servirei, e a Ele vos apegarei, e aquele profeta ou aquele sonhador morrerá. Eles vão morrer condenados. Eles são levantados pela eficácia. Já prestou atenção nisso? De Satanás. Satanás é eficaz pelo poder dele. E ele tem capacidade de enganar. Gente, eu já vi milhares de pessoas presas a profetas assim. E se você falar não para eles, eles não aceitam. Porque Satanás é eficaz. Eficaz é um adjetivo bom? É. A palavra está dizendo que eles são levantados segundo a eficácia de Satanás. Então, Satanás é eficaz. Ele sabe levantar essas pessoas no meio da igreja. Ele sabe da profecia que acontece, é óbvio que sabe. Ele é um ser espiritual, ele não é um ser carnal como eu e você. Ele conhece o seu andar, para onde você vai, o que você fala. Ele está aí desde o princípio, Yeshua não falou? Desde o princípio ele não se firmou na verdade, ele está aí desde que o homem é homem. Ele sabe a reação do homem. E ele tem poder, um querubim caído, tem poder. E ele pode profetizar, ó, vai acontecer isso e acontece. Tanto é que o centro espírita está cheio disso. O foco não é a profecia. O foco não é um milagre. O foco é uma coisa que Yeshua fala para a gente, lá em Mateus também. Conhecerei a árvore pelos frutos. Esse é o foco. Quando a gente olha para uma árvore, a gente vê se ela é boa ou não é boa. Pelo fruto dela. E continuando aqui, ó, Yeshua diz que eles morrerão, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. E olha só, a profecia foi correta. O prodígio aconteceu. Mas eles se rebelaram contra Deus, ou seja, não andaram no caminho do Senhor. Quer ver um que aconteceu isso? Profeta Balaão. O pessoal fala que ele era falso profeta. A profecia dele foi falsa? Nesse sentido, não. Mas ele obedeceu a Deus? Então ele é um falso profeta. Porque falso profeta não é só aquele que fala e não acontece, porque ele falou e acontece. E ele é um dos primeiros a profetizar a respeito de Yeshua na terra. De ti, ó Jacó, procederá uma estrela, e nelas os gentios esperarão. Ó, é o primeiro. Mas Deus não mandou matar Balaão? Porque Balaão não andou nos caminhos do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado, gente, com profecia. Quando a pessoa profetizar, vai olhar a vida da pessoa. Tem que olhar. Tem nada de errado se olhar. Olha o que Yeshua nos dá, a maneira de reconhecer esses falsos profetas. Mateus 7, 16, 20. Pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus.
Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos. Às vezes a gente foca na coisa errada. A gente foca no milagre, porque o milagre é coisa sobrenatural. A gente foca na profecia, porque eu estou esperando alguma coisa. Mas Yeshua não mandou focar nisso. Yeshua mandou focar no fruto da árvore. Fruto de justiça. Vai ver se o profeta que está profetizando para você como vive. Vai ver se ele está gerando fruto de justiça. É fácil ver. É fácil você ver se a pessoa segue mandamento de Deus ou não segue. Paulo não falou? Anulamos a lei pela fé? Não, antes estabelecemos a lei. Então você tem que observar essas coisas. Quando Deus está falando de fruto, está falando fruto de justiça, de uma vida em obediência às doutrinas divinas. Eu vou gerar frutos. Não estamos falando dos frutos espirituais, benignidade, bondade, perseverança, porque contra esse fruto não há lei, não é desse fruto, nós estamos falando de fruto de justiça, como eu vivo estabelecendo os mandamentos de Deus. Aí a pessoa profetiza e nem liga para nada de mandamento de Deus, ó, não está nem aí. Sai de perto. Porque já sabe o decreto, certamente morrerá. Porque toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Você está notando que a Bíblia tem o princípio da separação da humanidade em duas? Aqui é a mesma coisa, ó. Árvore que dá fruto bom, árvore que dá fruto ruim. O que dá fruto ruim será cortada e lançada no fogo inextinguível. Princípio da divisão da humanidade em duas partes opostas. Amém? E estes frutos de árvores boas, os frutos de justiça, Saul, que é Paulo, nos fala sobre ele em Filipenses 1, de 10 a 11. Para que aprovei as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Mashiach, cheio do fruto de justiça, que vem por meio de quem? O fruto de justiça vem por meio de Yeshua. Yeshua falou, o Pai em mim, eu em vós. Se esses profetas são levantados pela eficácia de Satanás, logo eles não têm Yeshua e não podem dar frutos de justiça. Percebeu? Você percebeu a seriedade disso? Nós temos uma facilidade muito grande de aceitar profecias. Ainda mais quando a gente está esperando alguma coisa de Deus. Nós temos que ser astutos como a serpente. A palavra fala isso. Mas prudente como a serpente. Nós temos que estar atento. Porque o inimigo quer tragar as nossas almas, ele quer me prender. Então eu estou esperando alguma coisa de Deus, ele levanta um profeta segundo a sua eficácia, o profeta vem e fala, me prende naquilo. Gente, eu já vi muita gente presa nisso, muita gente. O profeta vem e fala, aquilo não acontece anos após anos. E há o que no coração do homem? Frustração. E quando entra a frustração, o que acontece com a fé? Esmorece. É isso que o diabo quer. Então esses profetas são levantados pela eficácia de Satanás. Isso me chamou a atenção hoje. Satanás é eficaz em fazer isso. Ele sabe fazer isso bem, né? Porque há quanto tempo ele está fazendo isso? Pois é. Pois é. Então nós temos que ter muito, mas muito cuidado.
E como estes falsos profetas e sonhadores, que até o prodígio acontece e surgem pela eficácia de Satanás com todo o poder. Então Satanás tem poder. Sinais. Sinais é coisa de maravilha. E prodígios são maravilhas também. Eles nunca poderão dar bons frutos, pois os bons frutos de justiça vêm por meio de Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus Altíssimo. Amém? Shabbat Shalom. Mas hoje era ligeiro mesmo, que eu estava tossindo muito. Porque na realidade tem que ter cuidado com isso. Muito cuidado. Muita gente. Hoje eu estava até